A chuva daquela noite não era uma chuva comum. Caía em cortinas densas e pesadas. Aquele tipo que engole o som de tudo ao redor. Lembro de estar parada na janela da cozinha, olhando as poças se espalharem no meu quintal, segurando uma xícara quente de chá, me sentindo como se a vida finalmente tivesse se acalmado. Meu nome é Nguzi. Trabalhei muito por tudo o que possuía. Uma casa de 4 quartos, um pequeno negócio de catering, um marido chamado Anthony. Não era uma mulher rica, mas era uma mulher que tinha paz. E nessa vida, a paz vale mais do que qualquer quantidade de dinheiro. Então veio a batida. 3 batidas, lentas, como se alguém não tivesse certeza se merecia bater. Abri a porta e lá estava ela, a Daisy. Sua roupa estava completamente encharcada. Olhos inchados e vermelhos, aquele tipo de inchaço que vem de horas chorando. Tinha uma mala ao lado, parecia ter sido arrastada pela lama. Naquele momento, não vi uma ameaça. Vi minha melhor amiga. Nos conhecíamos desde o primeiro ano do ensino médio. Dividíamos um coxinho de carne, nós duas, na hora do intervalo. Escrevíamos os nomes uma da outra nos cadernos com florzinhas. Sobrevivemos à pobreza juntas, corações partidos juntas. A Daisy não era só uma amiga, era a irmã que Deus esqueceu de me dar. Meu noivo me deixou, ela disse. A voz quebrou. Não fiz perguntas. A puxei para dentro, peguei sua mala e enrolei uma toalha em torno dos ombros dela. Anthony saiu do quarto e nos viu. Acenou com a cabeça. Disse que era a coisa certa a fazer. Demos a ela o quarto de hóspedes. Cozinhei arroz jollof porque comida é o jeito que mulheres como eu dizem eu te amo. Naquela noite, enquanto estava deitada ao lado do meu marido no escuro, me sentia orgulhosa. Orgulhosa do tipo de mulher que eu era. Pressionei o rosto no travesseiro e sorri. Aquele sorriso foi a última coisa inocente nessa temporada da minha vida. As primeiras semanas foram doces. A Daisy acordava cedo e varria o quintal. Temperou o ensopado melhor do que eu. Minhas vizinhas diziam: Nguzi, sua amiga é uma boa mulher. Anthony disse que eu tinha feito uma coisa nobre. Mas os seres humanos, quando estão confortáveis, começam a se revelar aos poucos, como uma panela que esquenta gradualmente. No momento em que você percebe que está fervendo, já está queimando há muito tempo. Começou com a roupa. Cheguei do mercado e encontrei a Daisy usando um lenço idêntico ao que eu tinha comprado 2 semanas antes. Depois cortou o cabelo exatamente igual ao meu. Depois começou a usar meu perfume, sem pedir, simplesmente usando como se sempre tivesse sido dela. Entrava na sala e sentia o meu cheiro no corpo dela, e algo desconfortável me percorria a pele. Então comecei a notar os padrões. A Daisy se vestia mais bonita apenas quando Anthony estava por perto. Ria das piadas dele do jeito que as mulheres riem quando querem que o homem se sinta poderoso. Alto, musicalmente,
inclinando-se para a frente. Observava tudo isso e me dizia: "Você está sendo paranoica. Essa é sua amiga, mas o corpo sabe coisas antes que a mente as aceite." Então a vizinhança mudou. Minha vizinha, Dona Chum, me chamou até a cerca e disse: "Algumas pessoas estão falando que você tem uma língua afiada com seu marido." Fiquei parada ali, paralisada. "Eu? Língua afiada? Quem disse isso?" perguntei. "Não quero citar o nome de ninguém," ela disse. Voltei para dentro e fechei minha porta com cuidado, porque o tipo de raiva que crescia em mim não precisava de barulho. Naquela noite, outro vizinho mencionou que tinha ouvido que eu era controladora demais. Essas não eram palavras dos meus vizinhos, eram palavras plantadas por alguém que vivia dentro da minha casa, comia minha comida, dormia na roupa de cama que eu lavava com minhas próprias mãos. Pela primeira vez, olhei para a Daisy através da mesa e a vi como estava se tornando. Não minha amiga, minha substituta. Quero que entendam que tipo de mulher eu sou. Não sou mulher que grita. Não sou do tipo que joga coisas ou faz cenas. Fui criada por uma mãe que sempre dizia: "A mulher que conhece seu valor não luta por pânico, luta por inteligência." Por isso mesmo, enquanto os sinais se multiplicavam ao meu redor, mantinha o rosto calmo e os olhos abertos. O dinheiro começou a sumir. Pequenas quantias primeiro, 2.000 naira, 5.000 naira. Culpava minha memória. Então, numa quinta-feira à tarde, cheguei em casa 2 horas antes do esperado. Meu trabalho de catering tinha sido cancelado. Abri a porta do quarto e lá estava a Daisy, na frente do meu armário aberto, as 2 mãos dentro, os dedos vasculhando minhas coisas. O choque foi tão agudo que senti nos dentes. Ela se virou e sorriu com calma. Estava procurando um lenço. Queria pegar um emprestado. Ia te pedir. Sorri de volta. "Não tem problema," disse. "Deixa eu te ajudar." Ajudei-a a escolher um lenço. Observei ela ir embora. Então, fechei minha porta, sentei na beira da cama e fiquei encarando o chão por muito tempo. Naquela noite, mencionei o que tinha visto a Anthony. Com cuidado, sem acusações, apenas com preocupação. Ele me olhou do jeito que você olha para alguém que está se envergonhando. "Nguzi, você precisa sempre encontrar algo para reclamar?" A mulher estava procurando um lenço. "Isso é crime?" Aquele momento. Foi aí que a pedra no meu peito deixou de ser medo. Se tornou algo mais frio, algo que parecia exatamente com um plano. Não chorei naquela noite. Esperei Anthony adormecer. Então levantei em silêncio, fui para a sala, sentei no escuro e comecei a pensar. Não como uma mulher com medo de perder seu marido, como uma mulher que foi subestimada pela última vez. Comecei a observá-los diferente, não com emoção, com precisão. Mantinha um pequeno caderno, anotava datas, comportamentos, padrões. Comecei a sair mais cedo e a voltar sem avisar. E o que estava descobrindo fazia meu sangue gelar. Conversas sussurradas que paravam no momento em que eu entrava. O jeito que a Daisy sabia detalhes do dia de Anthony antes de mim. O jeito que ele a defendia a cada passo com uma prontidão que era treinada demais. Não estava perdendo a cabeça. Estava sendo apagada aos poucos. E as pessoas que faziam isso dormiam confortavelmente sob o meu telhado. Mas eu não dormia. Eu estava acumulando. Havia noites em que chorava tão forte
que tinha que pressionar o rosto no travesseiro para ninguém ouvir. Havia manhãs em que ficava parada na frente do espelho, conversando comigo mesma. Mas não deixei que a dor me tornasse descuidada. Deixei que me tornasse atenta. Já havia começado a gravar. Um aparelho pequeno, aquele tipo que as pessoas usam em reuniões de negócios. Posicionei estrategicamente. A sala de estar de uma casa revela tudo quando os donos pensam que estão sozinhos. Durou 9 dias. 9 dias antes de ter o que precisava. A gravação começou com uma conversa comum. Anthony e Adasi, falando sobre comida, sobre trabalho. Mas pessoas que escondem algo não conseguem ficar escondidas por muito tempo quando se sentem seguras. Então a voz de Anthony mudou, mais baixa, mais suave. Ele disse: "Quanto tempo mais precisamos fingir?" Minha mão apertou a beira da mesa, onde estava sentada sozinha na minha loja, ouvindo pelo fone de ouvido. Adasi riu. Ela disse: "Não vai demorar muito. Ela é confiável demais, gentil demais. Quando perceber, já vai ser tarde demais." Então disse algo que destruiu tudo que restava do meu mundo, mas também me libertou de um jeito estranho. Ela disse: "Vim aqui com um propósito. Você acha que chorei aquelas lágrimas à toa?" Tirei o fone de ouvido. Sentei em silêncio absoluto. Então, guardei tudo. Fiz backup em 3 lugares. Organizei cada mensagem, cada anotação, cada data e montei tudo do jeito que alguém prepara um processo judicial, porque esse seria o meu tribunal. A família de Anthony teria um grande encontro em breve, uma cerimônia de apresentação para os parentes. Pessoas cujas opiniões Anthony sempre mais valorizou. Pessoas que me chamavam de esposa dele. Anthony já estava preparando o terreno. Ouvi que estava insinuando que nosso casamento tinha problemas por causa da minha atitude. Estava montando o palco para me deixar sem dignidade. Por isso, decidi escolher o palco primeiro. Não disse nada nos dias antes do encontro. Cozinhei para o evento. Me vesti bem. Sorri para Adasi naquela manhã. Deixei-a pensar que estava vencendo até o último momento. Chegamos juntas. A família nos cumprimentou. As coisas começaram normalmente. Então, conforme a tarde avançou e alguns tios começaram uma conversa direcionada a mim sobre como ser uma mulher de apoio, deixei-os falar. Então me levantei quietamente, pedi um momento e dei play na gravação. Quero que imaginem um quintal cheio de pessoas, conversando, comendo, rindo. Agora imaginem tudo isso parando, instantaneamente. O único som que restou foi a voz de Adasi saindo da caixinha, dizendo: "Vim aqui com um propósito." Você acha que chorei aquelas lágrimas à toa? Ninguém se mexeu. A tia Tidima, a tia mais velha de Anthony, se levantou da cadeira devagar. Olhou para Anthony, olhou para Adasi, olhou para mim. Então disse algo que até aqueles que não falavam a língua entenderam pelo tom. Esta casa não foi construída sobre uma boa fundação. Adasi não conseguia erguer os olhos do chão. Anthony abriu a boca, fechou. Não havia nada a dizer. A verdade já falava mais alto
do que os dois juntos poderiam inventar. Ela saiu da minha casa naquela mesma noite. A mesma mala com que tinha chegado, ela arrastava para fora de novo. Sem cerimônia, sem discurso. Apenas o som das rodinhas no concreto e uma porta se fechando. Anthony tentou conversar comigo naquela noite. Ficou parado na porta, com os braços caídos ao lado do corpo. Disse coisas. Me perdoa, apareceu várias vezes. Ouvi tudo. Então disse a ele com calma que precisava que ele fosse também. Não porque estava agindo por raiva, mas porque o homem de pé na minha frente tinha sentado do outro lado da mesa para o jantar todas as noites, enquanto escondia algo monstruoso. Tinha defendido uma mulher que estava desmontando minha vida, me chamado de paranoica quando tentei expressar meu medo. Não estava imaginando nada, simplesmente amei de forma aberta demais. A separação não foi barulhenta, foi silenciosa. Resolvemos o que precisava ser resolvido pela família. Fiquei com a casa. Eu havia construído sua fundação muito antes de o conhecer. Nos meses que se seguiram, me reconstruí. Me joguei no meu negócio de catering. Contratei 2 assistentes. Consegui um contrato com uma rede de hotéis. Comprei novas cortinas. Pintei a sala de uma cor diferente. E numa manhã, fiquei parada no meio do meu quintal e respirei fundo. E percebi que o ar tinha um cheiro diferente, mais limpo. Não estava perfeitamente curada. Algumas noites as perguntas vinham. Como perdi isso por tanto tempo? Essas noites eram difíceis, mas aprendi a ficar com sentimentos difíceis sem deixá-los tomar decisões por mim. Então, cerca de 7 meses depois, ouvi a notícia. A Daisy tinha se mudado com Anthony. Aparentemente não tinha ido longe, simplesmente esperou. As pessoas me traziam essa notícia com olhos cautelosos, observando se eu ia me quebrar. Agradeci a elas e voltei para minha cozinha. Que fiquem com o que construíram sobre a traição, pensei. Não precisei esperar muito. 3 meses depois disso, o comportamento de Anthony, exatamente os mesmos padrões que destruíram nosso lar, começou a se repetir com a Daisy. Era não confiável, frio, ausente. Numa noite silenciosa na época das chuvas, quase exatamente 1 ano depois da noite em que ela apareceu pela primeira vez na minha porta, ouvi uma batida. 3 batidas, lentas. Abri o portão. Era a Daisy, mala ao lado, olhos inchados e vermelhos. Dessa vez, não senti um impulso de compaixão. Senti algo mais sólido, algo merecido. A clareza que vem de sobreviver a algo que deveria ter me quebrado. Ela começou a falar. Disse que sentia muito. Disse que estava com saudade da nossa amizade. Disse que pensou que o que queria era o que eu tinha, mas agora entendia que só queria tomar, nunca construir. Deixei-a terminar. Então a olhei por um longo tempo. Não com ódio. Ódio é pesado. A olhei do jeito que você olha para um capítulo de um livro que te ensinou algo doloroso, mas necessário. E então, com cuidado, sem drama, sem uma única palavra, fechei o portão. Não por crueldade, não por amargura,
mas porque portas que uma vez foram quebradas e consertadas nunca são completamente fortes no mesmo lugar. E eu tinha trabalhado muito, sofrido muito fundo e crescido muito para arriscar a fundação da minha paz com alguém que só se lembrou do meu valor depois de não ter mais nada a tomar. Algumas pessoas vão chamar isso de frieza. Eu chamo de sabedoria, porque aqui está o que quero deixar com vocês hoje. Por favor, me ouçam com atenção. Bondade não é fraqueza. Ajudar pessoas não é ingenuidade. Abrir sua porta para alguém em dor é uma das coisas mais humanas que você pode fazer. Mas sua bondade precisa ter olhos. A generosidade precisa vir com discernimento. Quando alguém começa a usar sua suavidade como passagem para sua destruição, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesma é fechar a porta. Nem todo mundo que chora na sua porta merece um quarto na sua casa. Nem todo mundo que come sua comida respeita as mãos que a cozinharam. Observe o comportamento das pessoas, não suas palavras. Observe o que fazem quando se sentem confortáveis e sem ser vistas. Observe quem se tornam quando param de performar gratidão. É aí que a verdade mora. Adase me ensinou a enxergar. Anthony me ensinou que paz não é algo que outra pessoa te dá. É algo que você escolhe, protege e renova, mesmo quando precisa fazer isso sozinha. E eu, Nguzi, aprendi que a vingança mais poderosa não é a destruição. É se tornar silenciosamente e completamente a mulher que subestimaram. Se essa história pareceu algo pelo qual você ou alguém que você conhece já passou, por favor, se inscreva neste canal, compartilhe essa história e deixe um comentário abaixo me contando o que você teria feito ao ouvir aquelas vozes na sala de estar. Obrigada por assistir.